Esse ano eu não fiz lista de metas, e não porque uma lista de metas seja errado, pelo contrário, é até bom você se organizar, mas eu entendi algo muito mais sério sobre controle. Paz de Deus, irmãos, e bem-vindo a esse canal. Meu nome é Raquel. Hoje eu tô aqui trabalhando para o Pai e vou entregar uma mensagem direto do coração de Cristo para vocês. Hoje eu vou ensinar algo bem pessoal que na verdade foi me ensinado no particular. Essa prática de escrever metas para o ano seguinte foi algo que minha mãe me ensinou quando eu tinha uns 10, 11 anos. E começou de maneira bem saudável, começou de maneira bem genuína. A gente apresentou aqueles planos a Deus e, para nossa alegria, aqueles planos se realizaram. Foi um pedido a Deus, na verdade. E aí, o problema foi que, conforme os anos foram passando, além dos meus desejos ficarem muito fúteis, eu me assegurei na prática e não em Deus. Ou seja, eu pensava que eu precisava fazer aquela lista, senão não iria realizar, e eu queria realizar aquilo de qualquer jeito. Ou seja, ficou uma coisa bem assim, imatura. E aí, chegou ano passado, não foi diferente. Eu fiz uma lista de tudo que eu queria que acontecesse no ano de 2025 e eu sempre, a vida inteira, fui muito supersticiosa. Então, essa prática de fazer metas para o ano seguinte era só uma das práticas que eu fazia que meio que me trazia segurança. Eu lutei muito contra a superstição. Eu acreditava muito no que minha mente dizia sobre essas coisas, tipo, você precisa fazer isso para acontecer, você precisa fazer isso para dar certo. E eu meio que estava tentando tomar o controle das mãos de Deus, e isso me trazia uma baita de uma ansiedade. E aí, ano passado, como eu disse, eu fiz metas e graças a Deus, Deus frustrou a maioria das coisas, a maior parte da lista que eu fiz, Deus frustrou, e pra glória de Deus. E as pessoas que, né, têm essa. Nossa, as pessoas agora, na verdade, que querem ter o controle, devem ficar horrorizadas de ouvir eu falando isso. Mas, graças a Deus, não vou falar que foi todas, porque não foi, pelo contrário, o mais importante Deus realizou, porque estava alinhado com aquilo que Ele queria para mim. Eu senti o chamado, na verdade, eu passei para a faculdade, glória a Deus, passei para a faculdade e mudei de cidade, passei para a faculdade na cidade que eu queria ainda, graças a Deus, estava alinhado com aquilo que o Senhor queria para mim. E só que o resto foi de e aí, beleza, Deus frustrou. O restante dos planos foram tudo frustrados. Mas, a princípio, né, quando eu me dei conta, eu tinha largado de mão até aqueles desejos que, na verdade, eram planos de Deus. Eu vou dizer 2 no máximo, de 32 no máximo. E aí Deus me chamou a atenção e disse que não era para eu desistir deles, pelo contrário, que Ele iria me moldar para chegar até aquele plano que ele tinha em minha vida. E para esse plano acontecer, nossa, Deus tinha toda uma reestruturação em minha vida e fui moldada de dentro para fora. Tudo se transformou. Quando eu olho para o eu do ano passado, nesse ano, gente, eu estava totalmente diferente, mesmo sendo de Jesus, mas eu tinha me corrompido totalmente, porque os meus desejos, por exemplo, eram tudo emprestados. Era tudo que eu tinha visto, por exemplo, na internet. Eu meio que estava sendo influenciada a desejar coisas, a viver daquela forma, a viver daquele jeito, porque o mundo ele acaba te seduzindo para isso, sabe? Ao longo do ano eu semeei, eu fui semeando com lágrimas, eu chorei muito, assim, porque o processo, todo o meu ego foi quebrado e eu me tornei totalmente dependente do Senhor. E eu fui sendo transformada a cada dia, porque todos os dias que o Senhor Deus nos concede, eles não são em vão. Pelo contrário, cada dia carrega um propósito. E eu fui sendo moldada, tudo foi sendo moldado em mim, de dentro para fora. E de fora para dentro também. E aí chegou o final do ano. Eu tinha passado o ano inteiro sendo moldado, eu tinha passado o ano inteiro plantado, o Senhor Jesus estava cultivando. E chegou o final do ano e eu falei, será que eu faço uma lista de metas? Só que assim, esse desejo veio ao meu coração nem como um desejo, mas como uma lembrança do que eu fazia até lá, a virada do ano de 2024 para 2025. Só que eu pensei, não faz sentido. Se eu plantei o ano inteiro, o Senhor Deus tem cultivado, eu tenho semeado com lágrimas, por que eu arrancaria e plantaria de novo? Sendo que já está lá sendo cultivados os planos do Senhor, aquilo que eu
tanto desejei, aquilo que eu tanto entreguei, não faz sentido eu arrancar e plantar de novo só para eu sentir que estou fazendo algo e que aquilo vai acontecer porque eu fiz isso, sabe? E aí eu falei, não, se eu estiver fazendo essa lista de metas, eu não vou estar sendo organizada, eu vou estar sendo ansiosa. E, gente, tem épocas que quando você escreve aquilo que você, né, quando você faz planos, quando você faz metas, realmente pode ser um ato de fé. Mas tem outros momentos que você só está tentando tomar o controle das mãos de Deus, tomar controle daquilo, sabe, que nem cabe a você. E aí tem umas pessoas, na verdade, que falam que não, porque eu desejo e acontece com muita facilidade. Que bom que você é autossuficiente. Eu prefiro ser dependente de Deus, até porque o que são os meus 20 anos comparado à eternidade do Altíssimo? O que são os meus 20 anos comparado ao meu Criador? Então, se você tem a visão do passado, presente e do futuro, se você sabe quando vai morrer, se você estava, né, ali com Deus quando Ele criou tudo, que bom, continue assim. Eu não estava, sabe? Eu não sei nem quando eu vou de arrasto, eu não sei se eu vou estar... Eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto, mas se você sabe, continue assim. Se você tem um futuro determinado em suas mãos, não atacando, mas, meu Deus, porque como eu disse no vídeo passado, Deus nunca nos ensinou a sermos independentes dele. Ah, porque eu sou Deus, minha filha. O Altíssimo não dorme. Se você dorme, já é um lembrete que você não é Deus, entendeu? Deus trabalha o tempo todo, dia e noite. Você, o seu corpo cansa, os seus olhos cansam, entendeu? A sua mente cansa, você precisa descansar. E isso te lembra que você não é Deus. Na Bíblia fala, o Altíssimo não dorme. Ah, porque Jesus falou que vós sois deuses. Sim, e Filipenses 2:5 também fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E aí, né, o mundo, ele distorceu também até o fato da pessoa esperar. Ah, porque esperar é a ausência de não ter. Não, gente, esperar é preparo. Mas o mundo, ele distorceu porque o mundo quer tudo pra já, o mundo quer do jeito dele, o mundo não consegue ouvir um não, o mundo não quer ser contradizido, o mundo não quer nada disso, entendeu? Então, quando a pessoa até começa a amadurecer, quando ela se deixa amadurecer por Cristo, o mundo começa, olha e fala, nossa, não conseguiu, coitada, ela apenas aceitou e agora tá dando essa desculpa. Mas não, entendeu? E ir contra o mundo sempre vai soar assim, entendeu? E enquanto eles vão continuar performando pelo fato de ter medo de estar errado, mas gente, ser humano sempre vai estar errado em algum momento, mas eles têm medo de estarem errados, eles têm medo de serem vistos como, nossa, você errou. Sendo que isso é a coisa mais humana que tem. E aí o mundo se mantém firme na ideologia de controle. Até porque mudança exige coragem também. Você vai contra o mundo, né? Jesus sempre foi contra o mundo. Mas é isso, né? Quem se permite ser moldado por Cristo não deve virar refém do que o mundo está pensando, do que o mundo vai dizer. Até porque o mundo nunca entendeu quais foram os planos de Deus. Na verdade, o mundo, né? Quando ele tem o contato assim um pouco próximo do plano original de Deus, ele ridiculariza totalmente. Você que é de Jesus precisa ter a consciência de que todo o processo não era vergonhoso. Pelo contrário, o processo é o que vai te levar para você chegar lá no topo, como eu disse no vídeo anterior. Ser moldado por Cristo pode até doer no começo, né? O processo, ele dá uma cansada, assim, tudo mais, só que ele te liberta e ele te transforma. Diferente de quem fica performando, sabe? Que até cansa, né? Pode até chegar um momento que cansa, mas não transforma. A pessoa vive sempre presa no que os outros vão pensar. Então, finalizando esse vídeo, eu realmente abri mão do controle, não fiz lista de metas justamente por causa disso, não vou me apegar a nenhuma prática para me trazer uma falsa sensação de segurança. A minha segurança está em Deus, desde então Ele tem me direcionado, me moldado, me preparado para que aquilo aconteça. Não faz sentido arrancar aquilo que eu plantei, que o Senhor tem cultivado. E é isso. Esse é o motivo do qual eu não fiz lista de metas para esse ano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que o Espírito Santo talvez tenha te confrontado, assim como me confrontou no começo. Mas se você gostou desse vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal para receber mais
vídeos como esse. Isso foi um ensinamento mais pessoal que eu decidi compartilhar. Mas se você achou que fez sentido, glória a Deus por isso. Beijinho e Deus abençoe.